Bom dia, galera! Vamos voltar com nossas aulas de progressões, agora com a nossa terceira aula. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará. Hoje nós vamos falar de progressões geométricas, tá? Nas aulas anteriores a gente viu progressão aritmética e hoje é a progressão geométrica. Bora ver a definição aqui de progressão geométrica. É a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada de razão da PG e é indicada por quê? Primeiro, PG aqui é progressão geométrica, tá? Assim como lá na progressão aritmética a gente chama de PA, ok? Bora ver o exemplo aqui para a gente notar a principal diferença entre progressão aritmética, entre a PA e a PG. Lá na PA, a definição de PA é bem parecido, dizendo é uma sequência também, em que cada termo a partir do segundo é igual, só que lá na PA aparece assim, ó, é igual a soma do termo anterior por uma constante real. Então, lá na PA, eu vou estar somando os termos com uma constante para achar o termo seguinte, tá? Na PA, eu vou estar somando. E na PG, eu vou estar multiplicando, ou seja, ele quer o produto do termo, tá? Então, eu vou estar multiplicando. E aí, por exemplo, esse exemplo aqui. Do 4 para o 12, por quanto eu tenho que multiplicar o 4 para chegar até o 12? Por 3. 3 vezes 4, 12, tá? Então, o 4, se eu multiplicar por 3, vai dar 12. O 12, se eu multiplicar por 3, vai dar 36. 36, se eu multiplicar por 3, vai dar 108. Então, aqui na PG, eu vou sempre multiplicar pela constante, tá? E lá na PA eu somo. Então, vocês vão notar que a PG, ela vai crescer muito mais rápido que a PA. Por quê? Porque é uma multiplicação pela constante, né? Enquanto lá na PA eu vou estar somando as constantes. Ok, essa constante que eu vou achar, ela é chamada de razão, assim como lá na PA eu também chamo de razão. Só que lá na PA eu chamo de R, e aqui eu vou chamar de quê? Só por uma questão de diferenciar mesmo, para não ficar R nas duas, e também porque nos livros didáticos vocês vão encontrar muito esse quê, como a razão da progressão geométrica. Ele é muito utilizado. Então, bora utilizar o que vocês vão encontrar mais, tá? Para vocês irem se acostumando também. Então, tá. Lá na PA, o que eu preciso fazer para achar essa razão? Já que eu vou estar somando com uma constante, lá na PA, tá, gente? Então, eu faço a operação inversa da soma, né? Eu subtraio. Eu pego o segundo elemento menos o primeiro, não é isso? Lá na PA, ok? Aqui na PG é o produto, então, como eu vou estar multiplicando, eu vou fazer também a operação inversa da multiplicação. Eu vou fazer a divisão agora. Para me achar a razão da PG, eu vou ter que fazer a divisão agora, tá? A divisão a partir do segundo termo. Vou pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Então, bora lá. 12 dividido por 4 é igual a 3. Ok? E aí, eu vou fazendo os outros termos também. O terceiro termo dividido pelo segundo. 36 dividido por 12 igual a 3 também. O quarto termo dividido pelo terceiro termo. 108 dividido por 36 igual a 3 também. Ok, deu 3 em cada um, né? Deu 3 em todas as divisões. Então, é uma PG, ok? Porque deu a mesma constante. Ou seja,
4 vezes o 3 vai dar 12. 12 vezes o 3, 36. 36 vezes o 3, 108. Ok? Ele vai estar crescendo utilizando o produto por essa constante aqui. Então, é uma PG de razão Q igual a 3. Outro exemplo, letra B. Aqui, 3, 15, 275, 2.375. Bom, os primeiros a gente consegue logo de cabeça, né? De 3 até chegar no 15 vai ser 5, né? 3 vezes 5, 15. Mas a gente vai fazer as continhas se todos vão dar 5 também. Então, vou pegar esse elemento aqui, o segundo, dividido pelo primeiro. 15 dividido por 3 dá 5. O terceiro, dividido pelo segundo, 275 dividido por 15 dá 5 também. E o quarto, dividido pelo terceiro aqui, que vai dar 5 também. Então, vai ser uma PG de razão 5, ou seja, se eu multiplicar esse por 5, dá 15. Esse por 5, 275. 275 por 5, 2.375. E assim por diante, tá bom? Se eu quisesse achar, aqui eu tenho 4 termos, né? O A1, A2, A3 e A4. Se eu quisesse achar o A5, eu ia pegar esse valor aqui, 2.375, e multiplicar por 5 de novo, e ia achar o A5. Depois, achar o A6, ia multiplicar de novo por 5 e achar o A6, e assim por diante, tá bom? Outro exemplo aqui, letra C. A sequência é 2, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e assim por diante. E agora? Bom, vamos fazer a mesma coisa. Pegar o segundo elemento dividido pelo primeiro, ok? 1 dividido por 2 vai dar 0,5, que é meio, ok? Eu tenho uma barra e vou dividir para... Eu tenho uma barra de chocolate e quero dividir para 2 pessoas. Eu vou dividir meia barra para cada, não é isso? Então, tá. 1 dividido por 2 dá 0,5, que é meio. E agora, vou pegar o terceiro termo e dividir pelo primeiro. Eras, professora, mas o terceiro termo é uma fração. Bom, para vocês utilizarem a calculadora, vocês podem transformar ele em número decimal, né? 1 sobre 2 é o quê? Meio, é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. 1 sobre 4, 0,25. 1 sobre 8, 0,125. É só vocês fazerem a divisão. Coloca lá na calculadora de vocês, divide 1 dividido para 2, vai dar isso aqui. 1 dividido para 4, vai dar isso aqui. E 1 dividido por 8 vai dar isso aqui. Ok? Então, tá. Então, bora pegar meio, que é esse aqui, ó, dividido por 1, tá? Esse dividido por esse aqui, pelo anterior dele. Eu já coloquei na forma decimal, em vez de fração, já estou usando a forma decimal, tá? Meio dividido por 1 vai dar meio. E agora, vou pegar o 1 quarto. 1 quarto é o mesmo que 0,25 dividido por meio, que é 0,5. Então, vai ficar 0,25 dividido por 0,5, que deu 0,5 também. E o último, que é 1 oitavo dividido por 1 quarto. 1 oitavo é 0,125 dividido pelo que vem antes dele, que é 0,25. E deu meio também.
Ótimo. Então, isso daqui vai ser uma PG de razão Q igual a meio. Eu poderia colocar também aqui 0,5, que é a razão. É a mesma coisa, né? 0,5 ou 1 sobre 2. É o mesmo resultado, só que escrito de forma diferente. Uma está em forma de fração, o outro está em forma de número decimal. Vamos continuar com os exemplos. Olha aí essa sequência aqui. 2, menos 8, 32, menos 128 e 512. Eras professora, tá muito estranho isso. Tem positivo, tem negativo, positivo, negativo, positivo. E eu acho que não é PG, não. Bora fazer, então, essas divisões aqui. Tá? 8 dividido para 2. Pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Desculpa, é menos 8. Então, vamos pegar menos 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. E aí, a gente vai fazer o jogo de sinal. Menos com o mais do 2, que o 2 é positivo, menos com mais dá menos. Então, o resultado é menos 4. Ok? Agora, bora pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo. 32 dividido por menos 8. 32 dividido por 8 dá 4. Agora, eu faço jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Então, deu menos 4. E aí, vocês vão notar, eu vou fazer só até esse segundo agora, tá? Vocês vão notar que o quarto elemento dividido pelo terceiro vai dar também menos 4 quando eu fizer o jogo de sinal. Menos com mais vai dar menos 4. E o quinto termo dividido pelo quarto termo também vai dar menos 4. Quando eu fizer o jogo de sinal mais com esse menos, vai dar menos 4. Ok? Então, isso daqui vai ser uma PG de razão Q igual a menos 4. Olha só, lá na PG, vocês vão notar uma coisa interessante, que toda vez que os sinais da equação, os sinais da sequência forem positivo, negativo, forem alternados, então a minha razão vai ser negativa, ok? Recapitulando, toda vez que a minha sequência de números, os sinais dele forem alternados, um é positivo, outro é negativo, um é positivo, outro é negativo, positivo, o próximo provavelmente é negativo, o outro vai ser positivo, o outro é negativo. Toda vez que forem alternados, a minha razão vai ser negativa, ok? Quando eles forem um sinal só, tipo tudo menos ou tudo mais, a minha razão vai ser positiva. Vocês vão perceber isso. Quando for alternado, a razão é negativa. E quando for os sinais todos iguais, tudo menos ou tudo mais, a minha razão vai ser positiva. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, ó. Essa aqui, menos 1000, menos 100, menos 10, menos 1. Ou seja, tudo negativo. Então, minha razão provavelmente minha razão é positiva, ok? Eu já estou sabendo que minha razão é positiva. Será, professora? Bora fazer a divisão, então. Do segundo termo, dividido pelo primeiro. Aqui, menos 100 dividido por menos 1000. 100, eu vou fazer a divisão só do número, tá? 100 dividido por 1000 dá 0,1. Menos com menos dá mais. Então, vai dar 0,1 mesmo. Bora fazer o terceiro termo dividido pelo segundo. Menos 10 dividido por menos 100. 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Menos com menos
dá mais. Então, isso daqui vai ser uma PG de razão Q igual a 1 sobre 10 ou Q igual a 0,1. A senhora colocou duas respostas aqui, porque eu posso reescrever esse 0,1 como 1 sobre 10. Isso daqui é 1 décimo, ok? 0,1 é 1 décimo, 1 sobre 10. Posso escrever das duas formas, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Olha aqui esse exemplo, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. E aí? Todos os sinais são iguais, então é positivo a minha razão. E qual é essa razão? Então, bora pegar o segundo termo dividido pelo primeiro. Menos 4 dividido por menos 4 dá 1. E o terceiro pelo segundo? Mesma coisa, menos 4 dividido por menos 4, 1. Todos vão dar 1, né? São todos iguais. Então, é uma PG de razão Q igual a 1. Ok? Outro exemplo, esse aqui, menos 3 sobre 2, o outro é 3 sobre 2, o outro é menos 3 sobre 2, o outro é 3 sobre 2. Olha, ou seja, é o mesmo valor, 3 sobre 2, só que os sinais estão alternando, tá? Um é negativo, o outro é positivo. Não aparece sinal porque é positivo. Um é negativo, o outro é positivo. Um é negativo, o próximo provavelmente é positivo. Como está alternando, menos, mais, menos, mais, menos. Então, quer dizer o quê? Que a minha razão vai ser negativa. Como eu falei para vocês, se tiver o sinal alternando, então a minha razão é negativa, tá? E como eles são todos iguais, então quer dizer que a minha razão é 1. Igualzinho a anterior, olha, a razão deu 1, aqui também vai ser 1, mas como está alternando, é menos 1. Mas aí vocês podem fazer a divisão. 3, quem é 3 dividido para 2? Professor, eu vou fazer a divisão de duas frações? Sim, pode fazer a divisão de duas frações. Mas vocês também podem transformar em número decimais, assim como eu fiz lá no slide anterior. Tá? Aqui, em números decimais, 3 dividido para 2 vai dar 1,5. Como é negativo, ficou menos 1,5. Esse daqui, 1,5 positivo. Esse, negativo. Esse, positivo. E assim por diante. Eu só mudei de 3 sobre 2, eu transformei ele em 1,5. Eu dividi 3 dividido para 2, deu 1,5. Ok? Os sinais continuaram o mesmo, alternado. E aí, eu vou fazer essa divisão desse segundo dividido pelo primeiro. Menos 1,5, ou 1,5 dividido por menos 1,5. Vai dar 1, que eles são iguais, mas com menos, dá menos. E aí, eu faria o outro de novo, né? Menos 1,5 dividido pelo que vem antes dele, 1,5. Vai dar 1, menos com mais, dá menos também. Então, é uma PG de razão Q igual a menos 1. Mais um exemplo, acho que já é o nosso último exemplo de razão. Essa sequência aqui, olha, 3, 0, 0, 0. Ah, professora, agora essa aí não é uma PG. Será que não é uma PG? Bora fazer como a gente fez nas outras. Se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, quanto é que vai dar? 0 dividido por 3 vai dar 0, porque 0 vezes 3 é 0. Ok? 0 dividido por 3 é 0. Tá. Bora pegar agora o terceiro termo, bora ver se vai dar igual. O terceiro termo dividido pelo segundo. Vai ficar 0 dividido por 0, que é 0 também. E se eu pegar o quarto termo e dividir pelo terceiro? Também vai dar 0.
não é isso? Então, quer dizer, todos deram iguais? Vão dar iguais, todas as razões vão dar iguais. Então, vai ser uma PG, sim, de razão Q igual a zero. Por quê, professora? Porque 3 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Então, vai existir uma constante que, quando eu for multiplicar esses termos, vão seguir essa sequência aí. Então, é sim uma PG de razão Q igual a zero. Termo geral da PG. Então, assim como lá na PA, que a gente descobria um valor, a gente também vai ter o termo geral da PG aqui. Qual é o intuito do termo geral? É descobrir um valor bem mais lá na frente. Por exemplo, aquelas sequências do exercício anterior e até o quarto termo, ou até o quinto termo, né, da sequência. E se eu quiser o 20º termo? Para vocês não irem fazendo de um em um, somando ou multiplicando, vocês vão utilizar a fórmula do termo geral para achar, por exemplo, o A20, se eu quisesse o A20, né, o 20º termo, ok? Só que lá na PA a formulazinha era diferente, né? Um pouco diferente. Cada um tem sua fórmula para a gente chegar. Até mesmo porque a PG é o produto, né, dos termos por uma constante, tá? E lá na PA é a soma. Então, bora ver um exemplo aqui. Exemplo, determine o 10º termo da PG, tá? Tá aqui a PG. 1 sobre 3, 1, 3 e 9. Eu só sei até, olha, esse daqui é o meu A1, A2, A3 e A4. Só sei até o meu quarto termo. Eu quero o 10º termo. Então, tá. Então, vamos colocar os dados que a gente tem. O meu A1 é o primeiro termo aqui. Eu tenho, né? O A1 é igual a 1 sobre 3. E o meu Q? O meu Q, lembrando que o Q, A1, o primeiro termo, o Q. Quem é o Q? É a razão. Eu sei quem é a razão aqui? Ainda não. Bora descobrir já já quem é a razão. Pegar o segundo elemento e dividir pelo primeiro. 1 dividido por 1/3. E agora? Bom, eu queria falar para vocês que 1 dividido para 3, professora, bora transformar em número decimal, igual a gente fez nas anteriores? Não vai ficar muito legal, porque 1 dividido para 3 vai dar uma dízima, vai dar 0,33333, tá? Então, a gente vai ter que fazer essa divisão agora com fração mesmo. Então, bora lembrar como é que a gente faz divisão de frações. Então, vou pegar 1 dividido para 1/3, tá? Eu vou transformar esse 1 em uma fração também. Como é que eu faço isso? Coloco 1 aqui embaixo. 1 dividido para 1 é 1, tá? Vou transformar ele em fração também, vou colocar 1 aqui embaixo. Vai ficar assim, ó, 1 sobre 1 e 1/3. E como é que faz divisão de frações? Vamos lembrar, eu pego o primeiro vezes o inverso do segundo. Eu vou repetir o primeiro termo, que é 1 sobre 1. E em vez de multiplicação, ou de divisão, eu vou multiplicar pelo inverso do segundo, ou seja, o 3 vai para cima e o 1 vai para baixo, que nem ficou aqui, ó. 3 para cima e 1 para baixo, é o inverso dele, tá? Agora, eu faço essa multiplicação. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1 dá 3, o próprio 3, tá? Então, eu cheguei que 1 dividido por 1/3 é 3. E se eu fizer o outro? 3 dividido por 1, quanto é que vai dar? 3 dividido por 1 dá 3. E o 9 dividido por 3? Dá 3 também. Né? Então,
confirmei, né, que só na primeira eu já descobria quem é a razão, que é 3. Eu confirmei com os outros, deu 3 e 3. Então, eu posso escrever aqui a razão, que é o Q, é igual a 3, a razão dessa PG. Bom, mas vocês poderiam fazer o segundo termo, começar pelo terceiro termo dividido pelo segundo, já que a fração, só aparece essa fração bem aqui, vocês poderiam escapar dela, né? E fazer o 3 dividido por 1, que ia dar 3, e o 9 dividido por 3, que ia dar 3 também. E vocês já iam chegar na conclusão que é 3, tá? Ok, então A1, já tenho meu A1, que é o primeiro termo, 1 sobre 3. O Q, que é a razão, é 3. O N, quem é o N? N é o número do termo lá que eu quero. É 10. N é 10. E eu quero determinar o 10º termo, ou seja, eu quero determinar o A10. Ok? Vamos utilizar essa formulazinha aqui, então. No lugar do N eu coloquei 10, aqui o N é 10. O A1 é 1 sobre 3, no lugar do A1 eu coloquei 1 sobre 3. E o meu Q é 3, tá? Só substituir esses valores aqui, nessa formulazinha. E agora, primeira coisa que eu vou fazer aqui, nessa fórmula, é a potência, tá? A potência. 10 menos 1 vai dar 9. Eu repeti o resto todinho e só fiz essa potência aqui. 10 menos 1 dá 9. Agora, eu vou resolver essa potência aqui. 3 na potência 9 vai dar 19.683. Isso aqui vai estar multiplicando por 1/3. Como é que eu faço essa multiplicação? Multiplico esse aqui com 1. 19.683 vezes 1 vai dar o mesmo resultado, 19.683. E vou dividir por 3. Ok? Deu 6.561. Então, o meu 10º termo dessa sequência aqui, olha, é 6.561. Essa sequência aqui começou como 1/3, 1, 3, 9. O 10º termo vai ser 6.561. Soma dos N primeiros termos de uma PG. Igualzinho como na PA, aqui na PG a gente vai ter a soma dos termos, tá bom? Lá na PA eu passei para vocês duas formulazinhas, né? Uma que era do termo geral da PA e uma da soma dos N primeiros termos da PA. Aqui também na PG vai ser igual. Tem a formulazinha do termo geral da PG e aqui a fórmula da soma dos N primeiros termos da PG, que vai ser essa aqui, ó. Como eu falei para vocês, toda vez que tem o S é de soma. E qual é a principal diferença da soma para o termo? Lá na questão anterior, no slide anterior, eu queria só o 20º termo. O 20º termo. Aqui, eu iria querer a soma dos 20 termos. Do primeiro, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, mais o quarto, mais o quinto, até chegar no 20. A soma de todos, tá? Então, bora ver um exemplo aqui da soma. Um indivíduo pediu a um amigo um empréstimo e combinou de pagá-lo em 8 prestações, sendo a primeira de R$60, a segunda de 90, a terceira de 135 e assim por diante, mantendo o mesmo padrão. Qual o valor total a ser pago? Então, ele diz que vai manter o mesmo padrão. Então, e já que eu estou falando de PG, provavelmente isso daqui é uma PG, né? Vamos escrever lá ela, então. 60 a primeira, 90 a segunda, a terceira 135 e ele vai continuar mantendo o mesmo padrão. Então, bora ver
O A1 a gente já sabe que é o 60. Bora ver aqui A1 igual a 60. A razão. 90, pegar o segundo, dividir pelo primeiro. 90 dividido por 60. 90 dividido por 60 deu 1,5, tá? Nessas horas, vocês podem utilizar lá a calculadora. Lá, aqui na PG, é até bem interessante vocês utilizarem a calculadora, porque tem muita potência, tá? E às vezes as potências são altas. Então, é interessante utilizar. 90 dividido por 60 dá 1,5. Agora, eu vou pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, só para a gente confirmar. 135 dividido por 90 vai dar 1,5 também, ok? Então, ele está aumentando numa progressão geométrica, onde a razão é 1,5. Então, bora colocar lá que é igual a 1,5. Então, aqui nessa fórmula, eu preciso do A1, que eu já tenho, do que é a razão, eu já tenho também, e do N. N é o número de parcelas, né? Ele diz que ele vai querer em 8 prestações. Então, vai ser uma sequência com 8 termos, tá? Então, meu N é 8. E eu vou querer a soma de todas as parcelas, ou seja, eu vou querer esse 60, mais esse 90, mais 135, mais a próxima parcela, mais a outra. Eu quero saber a soma, o valor total a ser pago, quanto eu vou pagar para ele, para o meu amigo que me emprestou o dinheiro, ok? Quero saber a soma de todos esses valores. Quero saber a soma das 8 prestações. Então, bora utilizar essa formulazinha já substituindo por o N por 8, tá? Vai ficar S8, A1 é 60, o Q 1,5, o N é 8, na potência 8, menos 1, repetir aqui o menos 1, e aqui é Q menos 1, Q é 1,5 menos 1, ok? Bom, eu coloquei entre parênteses aqui o 1,5 na potência 8, só para vocês entenderem que é todo esse número, é 1,5 na potência 8. Eu fiquei com medo de deixar sem parênteses e parecer que só o 5 está na potência 8, o 1 não está. Isso é um número completo, tá? 1,5 na potência 8, ok? Então, vamos fazer primeiro a potência de novo. 1,5 na potência 8, aí vocês vão ter que fazer lá na calculadora, como eu falei. Ou então, vão ter que fazer 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, 8 vezes, tá? Mas o ideal é na calculadora. 1,5 na potência 8 vai dar 25,63. O resto eu só repeti, o 60, o menos 1 e aqui embaixo, 1,5 menos 1, ok? Repeti o restante todinho, calculei primeiro a potência, tá? E agora? Agora eu faço de dentro do parêntese, essa subtração aqui. Vou subtrair 25,63 menos 1, vai dar 24, né? 24,63. E vou logo subtrair aqui embaixo, então, 1,5 menos 1 vai dar 0,5. Fiz essa subtração aqui e essa aqui embaixo, ok? E agora? Agora eu vou fazer essa multiplicação, 60 vezes o 24,63 e dividir logo por 0,5, que deu este valor aqui, olha, 2.955,6. Tá, em dinheiro, quanto é esse valor? Quanto é que eu vou pagar para ele? Eu vou pagar R$ 2.955,60, ok? Então, esse é o valor que eu vou pagar para o meu amigo.
Ok, gente, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau.